A poucas horas do jogo do Porto com o Nottingham Forest, há um reforço surpreendente nos convocados do Farioli. Há também uma ausência igualmente surpreendente nos convocados. E há mais novidades relacionadas com esse jogo da Liga Europa, onde o Porto vai tentar bater vários recordes e onde Samu vai estar na montra com vários interessados. Mas vamos por partes, começando pela preparação então desse jogo. O Porto fez hoje de manhã um treino, ou seja, Farioli não abdicar de mais um treino antes de se deslocar para a Inglaterra. O Farioli vai fazer declarações mais à noite. Na hora que estão a ver este vídeo, com certeza ele já fez as declarações. Não consegui fazer em tempo útil para analisar as declarações dele. Se quiserem deixar nos comentários como é que correu a conferência, o que é que acharam. Já sabem que eu gosto muito do estilo dele pragmático, da forma direta como analisa. Eu tenho quase a certeza que ele vai falar, vai lamentar o facto do Nottingham só ter contratado um treinador novo agora tão em cima do jogo, porque isso vai prejudicar a preparação que ele vai fazer. Eu não sei se ele e a equipa técnica não vão ficar uma noite sem dormir antes do jogo para analisar o novo treinador. É bem possível, não digo que não. Tenho quase a certeza que ele vai elogiar muito o Samu, porque ele precisa de puxar dos galões do Samu, de o motivar, porque ele sabe que isto é um jogo que mexe com a cabeça dele, porque em Inglaterra o Samu teve com um pé no Chelsea, como falamos ontem, o Chelsea voltou a mostrar interesse, está-se a preparar para pagar 100 milhões, o valor da cláusula para contratar o Samu no fim da época, e isso pode mesmo acontecer, e o Samu vai estar aqui muito pressionado. Sabemos como o fator psicológico mexe tanto com ele, sabemos também como o Farioli tenta tanto puxar por ele, tentando colocar-lhe os pés no chão quando ele está muito motivado e tentando levantar o ânimo dele quando ele está um pouco mais afetado. É de facto um jogador difícil psicologicamente, é um jovem também, mas um jogador crucial aqui na estratégia do Porto, principalmente contra uma equipa inglesa, e portanto acho que o Farioli vai puxar por ele. Diria que o Farioli vai também desvalorizar os recordes que pode bater neste jogo, porque ele pode igualar o Vilas Boas. Desde o tempo que o Vilas Boas era treinador, que o Porto não vence 3 jogos consecutivos nas competições europeias, ou seja, desde 2011, é muito tempo, 14 anos, para um clube com a dimensão do Porto, com a história que tem nas competições europeias. É realmente impressionante. Farioli tem aqui mais uma possibilidade. Ele que falhou um recorde que ele ia bater igual ao de Vilas Boas, ganhando ao Benfica, ficaria apenas a uma vitória de igualá-lo, não conseguiu, falhou esse recorde. Na altura ele também desvalorizou, disse que enquanto não alcançasse esse número, que não interessava porque era só falar de futuro, e tinha razão porque depois não conseguiu. E agora vamos ver se o consegue na Liga Europa. Sabemos que a Liga Europa é sempre um jogo complicado, competições europeias é sempre complicado. Vamos ver, e eu aposto, quase que aposto, que o Farioli desvalorizou também esse recorde, tentando colocar o foco só no jogo. Aposto que também vai puxar muito pela equipa do Forest, porque realmente há esse perigo de se achar que o Porto vai conseguir a primeira vitória em Inglaterra só porque o Nottingham Forest tem estado mal. O problema é que chicotadas psicológicas fazem sempre efeito, nem que seja nos primeiros 2, 3 jogos, e o Porto vai ter aqui o azar de ser a primeira equipa a defrontar um clube com a chicotada psicológica. É preciso ter muita atenção para isso. Há o risco de relaxar e o Farioli vai tentar que isso não aconteça, quase certeza. Mas de qualquer forma, na hora que estiverem ver este vídeo, se já tiver saído a conferência, podem deixar o que ele disse e o que é que acharam da conferência. Com certeza vai ser mais uma grande conferência de previsão de mais um grande jogo da Liga Europa. O Farioli ia levar muito a sério este jogo. Ele desta vez convocou 24 jogadores, também aqui a dar um sinal de que o que aconteceu com a Estrela Vermelha foi uma exceção provocada pela Liga por aquela injustiça daquele jogo que foi marcado de forma ilegal do Arouca, que depois deu ali tanto que falar. E o Porto não tinha tempo de descanso, ainda por cima era antes de um jogo com o Benfica. Então ele acabou por jogar com os suplentes. Acabou por correr bem. Foi um jogo complicado, mas o Porto não perdeu a intensidade, principalmente não perdeu o equilíbrio defensivo, que é o grande ponto forte do Porto. E por falar em equilíbrio defensivo, analisando a forma como o Nottingham Forest joga, o Porto iria poder fazer a sua pressão alta. O problema é que com este treinador novo, dá-me a impressão que ele é um treinador mais à inglesa, um treinador da escola antiga inglesa que gosta de bolas longas e ganhar as segundas bolas. E eu só me lembro do jogo com o Soluricense, e também o Benfica também tentou fazer isso, embora de forma mais tímida, porque estava só preocupado em defender. No entanto, o Porto tem tido mais dificuldades nas segundas bolas. O Soluricense, sendo uma equipa mais modesta, tentou fazer isso, principalmente no início da segunda parte, no jogo com o Porto. Lembro-me que o Bednarek viu o amarelo numa dessas jogadas, uma segunda bola em que o avançado do Soluricense nem se faz à bola, espera que o Bednarek cabeceie, para depois pegar na bola e contra-atacar, e o Bednarek teve cartão amarelo. Acho que isso foi sintomático. O Porto tem que ter muito cuidado aqui com as segundas bolas, porque o Porto consegue defender bem a profundidade. Eu acho que o grande problema está nas segundas bolas. Tem um Diogo Costa muito bom na profundidade, tem uma defesa, o Kivior também limpa muito bem a profundidade, e o próprio Alberto Costa compensa muito bem as subidas às vezes do Bednarek, que tem que ser mais agressivo, mais duro, e acaba por se deslocar um bocado da posição. Mas a profundidade fica sempre garantida por estes 3 jogadores, o Diogo Costa, o Alberto Costa e o Kivior. Eles têm que estar muito atentos. Eu acho que este jogo aqui vai ter muito isso, as bolas longas e as segundas bolas, um jogo mais à inglesa, mais direto. Por isso que eu dizia que até o facto do Pablo Rosário não ter jogado com o Soluricense
não sei se não é um sinal, já era o Farioli a adivinhar que vinha aí um treinador inglês. Eu acho que o Pablo Rosário pode ter aqui um papel importante para encostar no Varela, para jogar com o Varela, para tentar evitar as segundas bolas, porque eu acho que é um ponto ali um bocado problemático do Porto. O Porto tem tido ótimos números defensivos, mas acho que se fosse haver um ponto menos bom seria as segundas bolas. O Porto tem que estar atento, não tanto a profundidade, mas as segundas bolas, e ter dois pivôs, um Pablo Rosário ao lado do Varela, em vez de um Gabri Veiga, seria importante. Seria uma possível estratégia, acho que pode acontecer nem que seja durante o jogo. Também vamos ver como é que o jogo decorre. Uma coisa é certa, com esta intensidade que já se esperava do futebol inglês, William Gomes e Moura teriam poucas possibilidades de jogar a titulares, tendo agora essa confirmação de que o treinador novo do Nottingham Forest é inglês. Acho que está posta de parte essa possibilidade. Lamento isso, isto olhando, claro, tentando entrar na cabeça de Farioli, porque eu acho que o Moura e o William Gomes poderiam jogar na mesma, até porque sabemos como centrais de equipas inglesas, neste estilo inglês normalmente, são muito duros de rins, e ter um Moura e o William Gomes, que são os jogadores mais criativos, seria muito importante, mas eles vão entrar na segunda parte, com certeza, como armas secretas, ou como gestão da equipa, dependendo de como está o resultado. Não acredito que seja um jogo assim tão fácil. A imprensa portuguesa está meio que a vender aqui uma imagem, uma ideia de que vai ser um jogo fácil porque o Nottingham Forest passa por dificuldades. Eu não sei se é bem assim. Esta equipa era muito bem trabalhada defensivamente pelo Nuno Espírito Santo. Foi um devaneio, meio que um devaneio do presidente, que queria jogar de outra forma, que fez com que apostasse no treinador grego, que depois causou este caos, esta falta de resultados. Mas agora volta a um treinador mais parecido com o Nuno, mais defensivo, também com um trabalho defensivo melhor, e a equipa já tem os princípios, e é o que eu digo, uma chicotada psicológica, eles vão motivados, é jogar a Inglaterra. Tem um lado psicológico também do lado do Porto, acredito que isso pesa, porque não é só um recorde para bater, é que o Porto nunca ganhou a Inglaterra, são 23 jogos, é uma história muito longa, e é quase uma coisa que pesa ali sobre os jogadores. Não tenho dúvidas que se vai pesar, vai colocar os jogadores um pouco mais nervosos, o facto de jogar a Inglaterra, independentemente do adversário. Nottingham Forest é um histórico, eu hoje vi um jogo muito antigo, penso que foi em Vigo, que o Porto ganhou ao Nottingham Forest. Lá está, ganha sempre, mas é em Espanha, assim como ganhou ao Chelsea, mas foi em Sevilha. Mas há um problema qualquer psicológico ali de jogar em Inglaterra, e acho que esse jogo não vai ser assim tão fácil. Espero estar enganado, mas o Porto tem mais que armas, nem que seja depois essas armas secretas, o Moura e o William Gomes, podem mais uma vez aqui resolver o jogo em Inglaterra. Pode ser mais um jogo épico, estou aqui a tentar prever também. Agora, uma coisa é certa, poucas vezes o Porto foi à Inglaterra com uma equipa tão forte fisicamente e com tantos jogadores a conhecer o futebol inglês. Porque nós temos aqui o caso do Bednarek, que já marcou até golos ao Nottingham Forest. Temos o Kivior, que jogava no Arsenal, portanto até já ganhou ao Nottingham Forest. Temos o Borja Sainz, que jogava na segunda liga, mas também conhece futebol inglês. E temos jogadores fortes fisicamente, que poderiam se encaixar perfeitamente no futebol inglês, que é o caso do Froholt, do Alberto Costa e do Samu. O Samu, que é desejado por todos os clubes ingleses. Eu vi hoje uma lista, vai desde o Tottenham ao Newcastle, que ontem ganhou ao Benfica, e acaba por ser aqui também mais um aviso para o Porto, cuidado com as equipas inglesas. Viu-se a diferença de andamento de uma equipa para a outra. Também tem esse problema, é que o futebol inglês é o futebol mais intenso do mundo, e a Liga Portuguesa não é conhecida por essa intensidade. Depois essa diferença nota-se, embora este Porto é muito intenso. Como eu dizia, é raro o Porto ir com uma equipa tão intensa para jogar com uma equipa em Inglaterra. Isso também pode ser um fator chave para o Porto finalmente conseguir uma vitória em Inglaterra ao 24º jogo. E eu acho que a chave vai estar mesmo nesse Samu, que é muito forte fisicamente. Já ano passado, na época passada, no jogo com o Manchester United, a chave esteve no Samu, naquele empate 3-3, depois o Maguire marca no fim. Alguém também comentava isso, que depois já sempre um gol do Maguire no fim. É isso que acontece ao Porto, embora o jogo tenha sido no Dragão. Normalmente é o que acontece, vamos ver o que acontece desta vez, mas um Samu hiper motivado, titular da Espanha, é preciso apenas garantir que não entre na cabeça dele e esses rumores todos de estar a jogar em Inglaterra no futuro, como se fosse a futura liga onde ele vai jogar. É preciso tirar-lhe isso da cabeça e manter o Samu titular da Espanha, que fez aquilo que o treinador, o sonho do Farioli, que o treinador tanto queria, que foi colocá-lo, poder poupá-lo, não jogar a primeira parte da taça, colocá-lo na segunda, e ele, além de ficar fresco, ainda marca um hat-trick que vem ainda mais motivado para o jogo com o Forest. Portanto, acho que a chave aqui vai ser o Samu. Depois temos o PP. Eu tenho dito muitas vezes que eu acho que o William Gomes seria sempre melhor opção que o PP, mas o PP parece-me esse jogador italiano. Eu acho que o Farioli gosta dele porque ele está-se a posicionar cada vez melhor. Ele faz-me lembrar muito o Otávio, sempre a tentar jogar o primeiro toque, a distribuir o jogo, mas ele tem ali momentos que desaparece completamente. Só que eu acho que o posicionamento dele é superior ao do William Gomes. Ele faz mais o que o treinador quer, está-se a tornar mais um jogador de treinador, faz lembrar um jogador daqueles muito experientes, mais antigos, que faz o jogo girar, que a qualquer momento mantém sempre o equilíbrio da equipa. Está-se a tornar isso o PP. Eu acho que é pena, ele tinha qualidade para mais, mas eu acho que ele às vezes desliga-se do jogo,
O William Gomes, não sei se sendo titular, também não ia ter momentos ali em que se ia desligar do jogo, mas basta ver como exemplo o Borja Sainz, que está sempre muito mais ligado ao jogo. Portanto, acho que também é uma questão aqui de personalidade. E eu acho que até o facto do PP ir para o banco com 1 ou 2 jogos podia ajudar a acordá-lo mais, mas eu acho que Farioli gosta disto, porque o PP tem colocado muito equilíbrio ali, e é preciso ver também que o Froholt corre muito, Alberto Costa também corre muito, e às vezes o PP cria ali mais equilíbrio do lado direito, já que o lado direito do Porto é avassalador, então com o William Gomes fica ali com 3 máquinas que não param de correr e que arriscam muito também com a bola. E se calhar o PP dá esse equilíbrio que o Farioli tanto gosta, mas é um jogador que fica mais apagado. Ainda assim, jogos de Liga Europa, jogadores experientes fazem sempre a diferença e por isso, claramente, o PP vai ser titular neste jogo. Eu hoje vi uma entrevista do Danilo a falar sobre a sua saída da Juventus e achei interessante, fez-me lembrar o Alberto Costa. Eu acho que o Alberto Costa é o jogador mais parecido com o Danilo. Desde o Danilo que o Porto não tinha um lateral direito assim, mas que o Alberto Costa é superior, tem mais qualidade, tem feito mais assistências, tem feito até golos, tem feito exibições incríveis. Mas eu acho que ele é parecido e o Porto tem muito a ganhar com este lateral direito realmente, mas fez-me lembrar, do lado esquerdo o Porto não está tão bem servido em termos de laterais, mas acho que o Francisco Moura tem subido muito de forma, não tendo o rendimento do Alberto Costa, mas tem se envolvido cada vez mais no ataque e tem subido de ritmo. Eu acho que também a lesão da pré-época não ajudou muito. Depois o Porto vai com o Zaidu, essa é a grande surpresa dos convocados. O lateral esquerdo vai ser, o suplente vai ser o Zaidu, em princípio é o suplente, até porque não faz sentido numa equipa que joga mais direta e que tenta profundidade de segundas bolas, jogar com o Zaidu, que é um jogador mais rápido e mais imprevisível, mas também que às vezes falha defensivamente. Mas eu acho que o Zaidu pode ser esse jogador para agitar também o jogo, se for preciso, numa segunda parte em que o jogo esteja amarrado ou que o Porto esteja a perder. Embora seja pouco provável, olhando para a estatística, que o Porto nunca sofre golos quando joga o Kiwior, e o Kiwior vai jogar de novo, então em princípio não vai sofrer, segundo a estatística. Mas de qualquer forma, se o Porto precisar de algo para desbloquear o jogo, tem sempre o Mora e o William Gomes. No jogo da Taça tem também o Samu, que agora vai entrar a titular. Não acredito que o Denis Gul mexa muito com o jogo. Acho que aquilo que aconteceu com o Souricense é sempre mais provável, que é o Denis Gul mais apagado e o Samu é que mexe com o jogo. Não, pelas características do jogador não é tanto ao contrário, mas pode, desta vez tem o Zaidu, que pode mexer ali com o lado esquerdo, pode fazer ali umas alterações, pode até colocar um Pepites para segurar mais e ficar com 3 centrais para segurar mais um Zaidu que pode correr mais. Enfim, isto são possibilidades depois durante o jogo, mas o Zaidu a ser convocado assim que recupera de lesão, ou seja, o Farioli conta muito com ele para este jogo, pode ser também uma arma secreta à semelhança do William Gomes e do Mora. São 3 jogadores aqui que podem agitar o jogo se for necessário. Por outro lado, o Tomás Pérez, que chegou com essa moral toda do Mundial de Sub-20, acabou por ter folga, não treinou com a equipa, ou seja, não foi convocado, nem sequer chegou a treinar. E o Farioli dá aqui um sinal que eu acho que não era necessário. Acho que o Farioli podia ter aproveitado aqui mais a motivação do jogador. Acaba por dizer que não conta com ele para a Liga Europa. Espero que no jogo com o Moreirense o convoque pelo menos, porque este é um jogador que veio muito motivado, é um jovem, pode não ser titular, pode só ficar no banco, mas pode sempre acrescentar aqui qualquer coisa à equipa. E acho que o Porto devia aproveitar aquilo que eu digo. Eu sei que o Tomás Pérez vem de uma época, praticamente não jogou, esta época também ainda não jogou, meio que já tem a imagem um bocado desse jogador suplente que não conta para o treinador, mas é um finalista do Mundial Sub-20, que fez grandes jogos pela seleção da Argentina, que é uma grande seleção também. É um jogador promissor, que tem clubes interessados. Eu acho que se o Porto o tivesse a contratar agora, ele vinha com outro rótulo e tinha outras oportunidades. Acho que o Farioli deveria olhar para ele de outra forma. Entendo que não seja o jogador com as características que ele gosta, mas ele ainda assim tem ali fatores. O facto de ele ser livre, ele pode ser aquele médio defensivo que encosta bem nos centrais, pode não ser tão bom a construir jogo como é o Varela. Mesmo assim ele chega a fazer assistências no Mundial. Portanto, acho que merecia aqui mais oportunidades e não gostei muito do sinal que o Farioli dá. Claro que isso não é muito relevante num plantel que está na máxima força, que está apenas sem o De Jong e o Neuen Pérez. De Jong que diz que depois de ter ido à Holanda, que se sentiu ainda mais motivado para recuperar rápido, para entrar na equipa do Porto e ainda marcar muitos gols. Ele aqui é prometer muitos gols ainda para esta época, para ajudar a ser campeão. Mas então o Porto, de facto, com o plantel praticamente completo, não precisa tanto do Tomás Pérez. Por isso também o Tomás Pérez foi libertado para ir ao Mundial, mas acho que ele merecia aqui mais algumas oportunidades. Mas sabemos que o Farioli não é treinador de apostar muito nos jovens, jogadores da equipa B. O Tomás Pérez não é da equipa B, meio que anda cá e lá, mas temos o exemplo do Gabriel Braz e do Alarcón. Alarcón que até teve oportunidades com a Estrela Vermelha. O Gabriel Braz volta a ser convocado, assim como o Alarcón, são 24 convocados, mas têm sido postos muito de parte. Eu ponho até aqui a possibilidade do Pedro Lima, também jogou em Inglaterra, podia trazer aqui alguma experiência, mas o que é facto é que o Farioli não é de apostar nesses jogadores. Seria uma surpresa. Alguém comentava que ontem que o Pedro Lima já não conta, e realmente dá essa impressão. Acho que Pedro Lima e Gabriel Braz não contam, mas é porque o Farioli não gosta muito de apostar nesses jogadores mais jovens,
gosta deles para acrescentar no treino, mas depois custa muito a apostar neles. Falando um pouco aqui de mercado também, hoje surgem notícias de que o Porto desistiu definitivamente do Ryan do Vasco da Gama. Parece que o Vasco da Gama está a exigir valores muito elevados e o Porto desistiu. Eu acho que isto não é um sinal de que o Porto desistiu de contratar um jogador com as características dele, até porque tivemos ainda há 2 vídeos atrás mais jogadores que o Porto estava interessado, como o médio do Cruzeiro que jogou no Mundial, o Gabriel, que também é muito bom e joga ali com o número 10 e pode jogar também a extremo. No entanto, eu acho que o Porto vai procurar melhores negócios. Como diz o Vilas Boas, está difícil negociar com o futebol brasileiro porque os jogadores estão muito inflacionados. E via também uma notícia que para mim foi surpreendente, não sei se foi para vocês, o Aboubakar, ele estava sem clube. Por acaso não cogitamos a hipótese dele ser contratado pelo Porto no mercado de jogadores livres, também porque ele é avançado centro, de qualquer forma poderia ter vindo. Seria esse jogador que ia trazer experiência, porque é um jogador já mais velho. Agora não sei em que condições físicas é que ele está e por isso é que também o Porto provavelmente não avançou para a contratação dele, até porque ele é um histórico do Porto e acho que se ele estivesse bem fisicamente poderia ter contado com ele. Ele chega até a ser mais jovem que o De Jong, por exemplo, podia ser um bom avançado, mas realmente pode ter ali problemas de lesões, ele sempre teve problemas de lesões e achei surpreendente. Ele foi para o Azerbaijão, para um clube que eu desconheço completamente, um nome difícil até de pronunciar, achei estranho, mas pronto, o Aboubakar estava livre e o facto de ele ir para o Azerbaijão talvez mostre que ele não estava bem fisicamente. Enfim, não tenho muitos dados sobre o jogador, mas achei uma curiosidade interessante, porque o Aboubakar é um jogador que faz parte da história do Porto. Também teve ali momentos em que não jogava muito, no tempo do Lopetegui, mas também teve bons jogos pelo Porto. Faz lembrar um bocado o Samu pelas suas características, rápido, forte fisicamente, mas o Samu a mostrar mais futebol. E acho que o Samu tem tudo para ficar mais na história do Porto, marcar mais golos, ganhar mais títulos e até render mais dinheiro depois de uma futura transferência. E sobre o Samu, hoje eu também lia que parece que o Nottingham Forest chegou também a tentar contratá-lo e o Samu não quis. O Samu queria lutar por títulos e achava que o Nottingham não ia lutar por títulos e ainda bem que o fez, porque realmente acabou por optar pelo Porto, que está a lutar por títulos. Se bem que na época passada a época não correu muito bem, mas esta época já está a correr melhor e ainda bem que o Samu não optou pelo Nottingham. E hoje o Nottingham vai ver, enfim, todos os clubes ingleses que estão interessados nele vão poder vê-lo ao vivo. E agora eu quero saber de vocês, qual é o vosso prognóstico para esse jogo do Porto com o Nottingham Forest? Quanto é que acham que vai ficar o jogo? Quem é que vai marcar os golos? Já sabemos que este canal tem histórico de nos comentários alguém acertar normalmente quanto é que vai ficar o jogo. Às vezes até acertam quem vai marcar os golos. Qual é que vocês acham que vai ser o 11 inicial? Também há muita gente que costuma acertar. O Farioli costuma surpreender sempre. Na Taça nós achávamos que ia jogar os suplentes e jogar os titulares. Então nunca se sabe se não vai haver aqui alterações. E eu acho que ia haver alterações. Seria o Pablo Rosário em vez do Gabri Veiga. Eu sei que o Gabri Veiga também tem intensidade. Além de juntar a intensidade, a criatividade, que ajuda. Mas pelo facto do Nottingham Forest jogar um futebol mais direto, não sei se o Pablo Rosário não pode ser a surpresa. Há haver alguma surpresa, embora o Farioli habituou-nos sempre a surpreender. E então quem é que vocês acham que vão ser os titulares nesse jogo? E até não nos podemos esquecer que o Porto também tem que fazer gestão física, porque começa agora um ciclo muito intenso de vários jogos. O Porto joga assim com o Moreirense, depois com o Famalicão, com o Braga, com o Trek, e são muitos jogos seguidos que o Farioli também vai ter que gerir aqui a equipe. Se vocês acham que vai ser um jogo fácil, como muita imprensa tem dito, ou se acham que vai ser um jogo complicado até porque o Nottingham tem um treinador novo e porque jogar em Inglaterra é sempre difícil para o Porto. Em relação ao mercado, o que é que vocês acham dessas notícias que dão conta de que o Porto pode ter desistido de contratar o Ryan? Se acham que o Porto vai conseguir encontrar outro jogador melhor? Quem é que acham que o Porto deve contratar? Eu acho que já em janeiro, tudo indica que vai ser já em janeiro, até porque eu acho que o Caramó não está a agradar muito ao Farioli e ele quase que se estreou na Taça, mas não estreou. Tudo bem que o Farioli tinha dito que ele se ia estrear, então ainda há aqui dúvidas, talvez não seja uma questão igual à do Gabriel Braz, que parece mesmo não contar, só em último caso é que ele vai lançá-lo. Mas de qualquer forma, quem é que será que o Porto vai contratar? Vai se virar para qual alvo agora? E também se acham que o facto do Samu jogar em Inglaterra, onde tem tantos clubes interessados nele e onde há até o Chelsea capaz de pagar a cláusula, se acham que isso vai motivá-lo ou se vai entrar na cabeça dele e pode afetá-lo, afetar o jogo dele. E é isso, deixem os vossos comentários, já sabem que eu leio sempre todos. Muito obrigado a todos por assistirem, não se esqueçam também de deixar o like, subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Boa sorte ao Porto Inglaterra, um abraço a todos e até amanhã.